bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livraço chamado A República dos Sonhos, de Nélida Pinhon. Para quem não conhece, a Nélida Pinhon é uma das nossas grandes escritoras ainda em atividade. Este livro aqui foi publicado em 1984 e desde então é um grande sucesso da autora. Toda vez que sai aí uma nova tiragem se esgota rapidamente e esta edição aqui que eu tenho em mãos é comemorativa dos 30 anos de publicação deste livro. E ainda é a edição mais recente, né? Se vocês tiverem a sorte de encontrar este livro por aí, provavelmente será nesta edição. O diferencial dela para as demais é que ela traz ali um texto introdutório excelente escrito pelo Alberto Mussa. E aqui ao final do livro nós temos alguns apêndices, né? Nós temos aqui uma foto da autora na década de 80, quando da publicação do livro. Aqui nas costas nós temos uma foto dela hoje em dia. Então, ela é integrante da Academia Brasileira de Letras e, salvo engano, foi a primeira mulher a ser ali a presidente da Academia Brasileira de Letras também. Aqui nós temos alguns facsímiles dos originais também, algumas matérias de jornais também referentes a esta obra. Olha, é uma edição muito caprichada, mas enfim, vamos ao livro. Aqui nós temos uma saga familiar de fôlego, que perpassa aí praticamente todo o século XX. E essa é uma história de uma família de imigrantes espanhóis, né? Eu me lembro de ter comentado com vocês, assim que eu comecei a leitura deste livro, que é muito comum a gente encontrar por aí livros sobre famílias de imigrantes italianos. Aqui no canal mesmo nós temos resenhas para alguns livros da Zélia Gattai, por exemplo, que tratam desse assunto. Você tem também aquele livro sensacional chamado Polenta e Liberdade, sobre a imigração italiana também. E aqui nós temos então a história dessa família formada a partir de imigrantes espanhóis, ali mais precisamente da Galícia, se não me engano. É onde fica Santiago de Compostela, não? Bem, aqui nós acompanhamos a história dessa família desde a infância de seu patriarca, ainda lá em sua terra natal, sonhando em vir para um novo mundo, né? Na verdade, o sonho dele era o de fazer a América. O nome desse garoto é Madruga, eu passei a leitura deste livro inteiro chamando de Seu Madruga, mas enfim. E pasmem, ele tinha 13 anos de idade quando ele veio para o Brasil absolutamente sozinho. Ele praticamente fugiu de casa para fazer isso. Ele só teve a ajuda de um tio e ainda no navio vindo para cá, ele faz amizade com um outro rapaz também desgarrado chamado Venâncio. E essa amizade vai durar aí a vida inteira, ou seja, o livro todo também. Bem, os dois são muito diferentes, né? Então o Madruga é um empreendedor. Como eu disse para vocês, ele veio para o Brasil com aquela ideia de fazer a América e é isso que ele vai fazer. Ele vai trabalhar duro ali, ele começa trabalhando num hotel e aos poucos vai galgando posições. Vai chegar a gerente, vai passar a sócio, vai investir dinheiro, ou seja, vai realizar seu sonho, não é mesmo? Enquanto o Venâncio tem aí uma outra disposição. Ele veio mais pela aventura, pela mudança de ares, né? Então ele não se importa muito com riquezas, né? Acúmulo de dinheiro, nada disso. E mesmo assim eles seguem a vida unidos. E essa história toda vai se desenrolando aqui, na verdade, a partir de uma estrutura que é bastante interessante. O livro começa nos dias de hoje, quando a esposa do Madruga, né, a Dona Eulália, que é a matriarca da família, já está em idade bastante avançada, se sente mal e sabe que vai morrer. Então ela se recolhe em seus aposentos, enquanto filhos e netos, né, aflitos, saem correndo para lá para ver o que está acontecendo, o que eles podem fazer para ajudar. E dadas as circunstâncias, eles também querem se despedir ali da mãe ou da avó, enfim. Só que antes disso, ela havia preparado caixinhas para cada um dos filhos. E ela tem uma neta também, de uma filha que morreu há algum tempo, né? Essa neta também vai receber a caixinha que seria de sua mãe, certo? É nessa reunião familiar, por um motivo triste desses, e a partir do recebimento dessas caixinhas, que memórias vão surgindo. E essa história toda vai ser contada a partir dessas memórias. Então veja bem, como essas memórias surgirão a partir dessas caixinhas abertas pelos filhos, a narrativa não é linear. Então, além das memórias de cada um desses filhos, você vai acompanhando aqui também as memórias do pai, as memórias do Venâncio, contadas a partir de páginas de seu diário, né, que ele deixa num dado momento para Eulália. Você começa a ler sobre as memórias do Madruga lá na Galícia e de repente você está lendo sobre os problemas particulares ali que os filhos têm entre si, com os pais também, enfim. E esses filhos também serão apresentados aqui no livro fora de ordem. Então são 5 filhos, sem contar um bebezinho perdido aí numa viagem que eles fazem à Galícia. Então Madruga tinha o sonho de ter pelo menos um filho nascido em sua terra natal.
Então, quando a esposa estava grávida, eles fazem essa viagem para que o bebê nasça lá e, enfim, alguma coisa vai dar muito errado. E no fim das contas, todos os outros filhos do Madruga serão brasileiros mesmo, nascidos aqui. E dentre esses 5 filhos você tem de tudo. Lembre-se de que eu disse que essa é uma história que se desenvolve ao longo de todo o século XX. Então, você vai ter o filho que é envolvido ali nos movimentos estudantis contra a ditadura, um outro filho que é o único que vai levar jeito para levar adiante os negócios da família. Tem uma filha que é a filha preferida ali, chamada Esperança, que quer levar uma vida de mulher emancipada, mas o pai é absolutamente contra isso, tenta controlar a filha. Vocês vão ler aqui no que é que vai dar essa história. E essa filha Esperança, né, repare no nome, vai meio que se soltar dessa família. E é de longe a personagem mais interessante aqui nessa história. E bem, ao longo aqui do começo do livro, você já vai perceber que alguma coisa aconteceu com a Esperança e que ela já não está mais presente, né? Mas ela deixa a sua filha Breta ali aos cuidados da família. Então a filha preferida, porém problemática, deixa a sua filha aos cuidados dos pais. Então perceba que eles têm aí uma segunda chance, certo? As pessoas não falam abertamente sobre a Esperança. A gente só vai entender exatamente o que aconteceu com ela ao final do livro. Então, ao longo de toda a história é como se ela fosse um fantasma. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês entenderem. Ultimamente, a sombra esmaecida de Esperança também surgiu na parede, sobretudo nas noites que precediam o Natal. Isto se devendo talvez ao nervosismo de Madruga nestes dias, receoso de Esperança surgir repentinamente durante a ceia familiar, trazendo pela mão a neta que ele não conhecia, e desta forma a filha forçando uma reconciliação que ele julgava impossível. Então você vai vendo, as memórias são totalmente fora de ordem aqui neste livro, né? Logo no comecinho a gente já sabe que Breta é uma neta adulta, que vive ali com eles, então de certa forma essa reconciliação com a filha já foi feita. E um detalhe interessante a respeito da Breta também, que a gente fica sabendo no começo do livro, é que ela tem talento para escrita, né? Talvez ela seja um alter ego da própria Nélida Pinhon, enfim. Sei que ela fica então incumbida de contar a história da família. Mas a Breta não é a única narradora, existem diversos narradores aqui ao longo do livro todo, o que pode deixar a leitura do livro um pouco confusa aqui no começo, mas aos poucos você vai se acostumando. E essa variedade de pontos de vista que ao se contar essa história, deixa a história mais rica, né? E bem, o outro personagem que eu gostei pra caramba aqui neste livro foi o amigo Venâncio. Ele é uma figura, e como eu disse pra vocês, apesar dele não se encaixar naquele estilo de vida, né, cada vez mais requintado dessa família que o amigo foi formando, ele não abandona esse pessoal, mas assim, em alguns momentos ele vai dar umas sumidas. Ele acaba inventando umas histórias aí de relacionamentos com mulheres e viagens que ele precisa fazer e coisas assim, né? Na verdade, a gente vai vendo que ele vai fazendo isso pra se ausentar mesmo. Mas a descoberta dessas mentiras pra se ausentar vão coincidir também com a percepção de que tem algo errado com Venâncio. A situação dele chega a beirar ali a loucura, então num dado momento ele mesmo vai se internar em uma casa como um sanatório ou algo assim, a fim de cuidar aí da própria saúde mental, mas ao mesmo tempo também para parar de preocupar os outros, né? Mesmo porque um dos filhos do Madruga e da Eulália vai ser muito apegado ao Venâncio. É aquele rapaz que eu comentei com vocês, né, que é todo envolvido ali com os movimentos estudantis e tudo mais. O Madruga tem um certo ciúme, né, desse filho com o Venâncio, mas a questão desse personagem Venâncio aqui nessa história é a seguinte: ele nunca se casou, nunca teve filhos, talvez por ser platonicamente apaixonado pela Eulália, né, pela esposa do próprio amigo, e que agora está no leito de morte. Então ele também está lá com a família do amigo. Afinal de contas, ele também faz parte da família, não é mesmo? Mas o que mais me chamou a atenção aqui neste livro, nesta saga de fôlego, são mais de 600 páginas aqui neste livro, foi a estrutura familiar apresentada aqui. Muito longe de ser uma família perfeita, não é mesmo? E afinal de contas, qual é a família perfeita? E é isso, é só uma família. Não tem nada de extraordinário acontecendo aqui, a não ser a realização do sonho do Madruga, né? Então assim, mas você vê que tudo tem a ver com o empenho dele. Aos 13 anos de idade ele saiu lá da Galícia, veio pro Brasil com uma mão na frente e outra atrás e fez a América, mas trabalhando, ralando pra caramba. Então ele fez fortuna, constituiu a família dele do jeito que ele queria, mas não pôde ter o filho que ele tanto queria que nascesse lá na sua terra natal. Nem a filha perfeita, obediente que ele tanto queria.
Então esses são só alguns exemplos de planos que ele tinha e que não deram certo. É uma história de família de imigrantes, então para nós que temos aí entre 30 e 50 anos, né, nós somos ali, em geral, os netos, né, desse pessoal que veio para cá. Então aqui você vai encontrar histórias que no mínimo nós já ouvimos por aí. E quando eu digo que aqui em A República dos Sonhos você vai encontrar a saga de uma família comum, né, na medida do possível, eu estou me referindo ao fato de que aqui você não vai encontrar nenhum problema familiar tenebroso. Você não tem aqui uma história de incesto, de abusos, de, sei lá, assassinatos acobertados. E não me entendam mal, Crônica da Casa Assassinada é um dos meus livros favoritos da vida e trata de uma história familiar cabeluda, das mais cabeludas possíveis, enfim. Mas não sei se vocês também têm essa impressão. Às vezes eu fico me perguntando, ora, cadê as histórias das famílias terrivelmente normais? Em que os conflitos giram em torno ali de gênios que não batem, sabe? Entre os filhos, ou entre os filhos e os pais, ou em que você veja, sei lá, a rivalidade entre irmãos na juventude, sabe esse tipo de coisa? Normal, que acontece em qualquer casa. E assim, gente, a história da esperança aqui neste livro é bastante triste. E eu não sei você aí que já leu esse livro, mas eu passei o livro inteiro esperando que o desenrolar da história dela envolvesse aí algum segredo tenebroso. Como eu disse pra vocês, uma história de incesto ou algo assim. Então, conforme você vai montando o quebra-cabeça da história da esperança que você vai encontrar aqui nesse livro, porque como eu disse pra vocês, ninguém fala abertamente sobre ela. A própria filha não conhece exatamente a história da mãe. Você vai colhendo uma informação aqui, outra ali, você vai montando o quebra-cabeça e ao final do livro você tem a história dela montadinha. E quando você entende o que foi que houve, ufa, dá até um alívio. Sabe quando você lê ali os Buddenbrook, do Thomas Mann, que é outra saga familiar maravilhosa, já tem vídeo aqui no canal também, vou deixar o link na descrição. Mas então, você tá lendo aquele livro, que é outra saga gigante também, e aí você lê sobre um romance na juventude ali, que não dá certo, as pessoas se separam, né, enfim. E aí, muito tempo depois, aquelas duas pessoas se reencontram e nada acontece, elas não reatam o relacionamento que elas tinham antes, enfim. E aí você se pega pensando, poxa vida, eu fui estragada por todos aqueles, né, filmes de comédia romântica, por alguns romances vitorianos também. Então, é isso que você vai encontrar aqui neste livro. Maravilha! No mais, gente, eu vou deixar aqui a minha confissão de que apesar de ter adorado este livro, é um baita livraço. Eu terminei a leitura da República dos Sonhos já tem, sei lá, uns 2 meses, e assim, olhando em retrospecto, antes de sentar para gravar este vídeo, eu reli aqui todos os trechos que eu marquei durante a minha leitura. Então posso confirmar para vocês tranquilamente o que outros colegas meus aqui no YouTube já disseram. Este aqui é, sim, um dos grandes livros da nossa literatura, mas eu achei a narrativa bastante prolixa aí em vários momentos. É como se em vários momentos aqui da narrativa a autora desse uma brecada de supetão e te obrigasse a ficar parado durante boa parte da viagem, sabe? Observando ali a cena que ela está montando. Aí você começa a engatar novamente na leitura, a autora vem e te breca novamente. Então, isso aconteceu comigo algumas vezes ao longo da leitura, não vou mentir pra vocês. Mas, esta sou eu e este aqui foi meu primeiro contato com a escrita da Nélida Pinhon. Com certeza vou ler outros livros dela, de repente isso é só uma questão de estilo aí, né, com a qual eu venha a me acostumar com o tempo, não é mesmo? Mas é um livro extremamente bem escrito, concatenado, mesmo não sendo uma história linear aí através dos anos, né, você não tem uma linha do tempo toda marcadinha, né, você não tem nada aqui fora do lugar, né, não existe nenhuma ponta solta. Baita livro, pessoal. Deixo aqui essa forte recomendação. Fico torcendo para que vocês consigam encontrar esse livro aqui com mais tranquilidade. Este exemplar aqui me foi enviado como um presente pelo Lucas, do Diário de Leitura. Ele, inclusive, tem vídeos excelentes sobre a obra da Nélida Pinhon no canal dele. Vou deixar os links lá embaixo, principalmente para um vídeo ótimo em que ele fala sobre a biografia da autora. Deixo também o link para a resenha dele sobre a República dos Sonhos. Então aproveito para agradecer a ele mais uma vez pelo presentaço. E é isso então, pessoal. Antes de encerrar este vídeo, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes de todos eles aqui ao lado. Na descrição do vídeo você também encontra todos os links para os perfis literários do pessoal que apoia o canal e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram também.
Caso você queira se tornar um apoiador do TLT, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então, a gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!